Fala, abençoados! Tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal A Bênção que Enriquece. Eu sou o Edu Candeia, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje, dando continuidade ao estudo da lição bíblica da Escola Dominical, nós vamos dar continuidade à lição de número 4, que está falando sobre as missões transculturais no Novo Testamento. Já falamos sobre a primeira e a segunda parte, e agora nós vamos falar sobre a terceira e última parte, que tem como tópico principal a missão cumprida nas cartas e no Apocalipse. Então a gente vai fazer um apanhado desses três subtópicos aqui, para a gente entender um pouquinho mais como, ou é isso mesmo, de que forma, né, nas cartas e no Apocalipse. Nas cartas, no caso, que o comentarista se refere aqui, são as cartas paulinas. E no Apocalipse, como se demonstra a missão, essa missão transcultural no Novo Testamento. Por que transcultural? Porque é uma missão que ela não se restringe a somente uma cultura fechada, ou a um só povo, a uma só tribo, a uma só nação. Isso a gente precisa deixar claro, sabe? De uma forma bem simples. Uma missão transcultural é uma missão que transpõe a uma cultura, a várias culturas. É isso, mais ou menos isso, tá? Espero que você entenda aí. Então, nesse terceiro ponto, nós vamos tratar aqui, na primeira parte, sobre essa missão nas cartas paulinas. Diz o seguinte aqui, o comentarista colocou: o apóstolo Paulo escreveu suas epístolas como um missionário. Seu objetivo missionário era instruir nos assuntos doutrinários e práticos a igreja que ele plantava. Então isso aqui, meus amados, é para dar seguimento ao que Paulo iniciou as viagens missionárias, e depois que ele foi, primeira viagem missionária, implantou-se então, ou iniciou o plantio das igrejas, a formatação das igrejas, e depois ele então, para orientar, consolidar os ensinamentos para essas igrejas, ele então escreveu as cartas para cada uma dessas igrejas a respeito de a fundamentação de que o porquê da salvação, o que essas igrejas deveriam fazer, ou o que elas deveriam evitar também, é importante a gente ver. Então, é um apanhado de instruções assim incrível, que todos nós precisamos estudar essas cartas. Estão lá, as cartas aos Romanos falam um pouco sobre a universalidade do pecado e o processo de salvação. Carta aos Efésios traz a unidade da igreja. Depois, cartas a Timóteo e a Tito lidam especificamente com qualificações para a vocação de novos líderes das igrejas e como dirigir essas igrejas. Então, como a gente falou, essas cartas têm como intuito levar a orientação específica a respeito de como as igrejas que foram iniciadas devem se basear os seus ensinos, tá? Depois, o subtópico 2 fala sobre as cartas gerais. As epístolas gerais dão um forte testemunho sobre missões. E aí ele coloca aqui como exemplo carta aos Hebreus, que demonstra a descontinuidade entre a velha aliança, e fala sobre a nova aliança. Então, enfatizando que a nova aliança, claro, é a melhor. Que nova aliança é essa? A gente tem que entender que essa nova aliança é a aliança que foi formatada, que foi definida através da vinda de Jesus Cristo, o seu ministério, o seu sacrifício e a sua ressurreição. Então formalizou essa nova aliança, que é trazer novamente o homem, restituir, melhor dizendo, a comunhão do homem para com Deus. E aí, ele coloca aqui essa parte de Hebreus, né? A missão de Deus nos levará para o centro da vontade de Deus, para realizar a sua vontade como lhe agrada. E depois ele fala sobre a carta de Tiago,
um pouco falando sobre sabedoria e as cartas de Pedro, que asseguram a nossa posição de povo de Deus e a esperança da vinda do Senhor Jesus. Nesse ponto aqui, eu quero compartilhar com vocês o seguinte. Existe um versículo, 1 Pedro, acho que eu anotei aqui, 1 Pedro 2:9. Eu vou ler isso aqui para a gente entender um pouquinho. 1 Pedro 2:9 diz assim, ó, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Ótimo, né? São algumas, assim, qualificações, nomenclaturas que em 1 Pedro nós vemos aqui. Vocês são a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Tudo isso são nomes que a gente pode dizer assim, né? São nomes importantes, interessantes, que chamam a atenção, nomes pomposos, né? Que quem ouve fala assim, nossa, o povo adquirido, o sacerdócio real, tem hinos falando disso. É interessante, é excelente isso. Porém, meus irmãos, eu estou trazendo esse versículo aqui, que é para a gente meditar no seguinte. A continuidade do versículo diz assim, ó. Vocês são, né, a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Agora que vem o chamado à responsabilidade. Vocês são tudo isso para quê? Aí está dizendo aqui, Pedro fala, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo, versículo 10, em outro tempo não erais povos, mas agora sois povo de Deus. E que não tinham alcançado a misericórdia, mas agora vocês alcançaram. Então, ele está dizendo aqui, eu fiz questão de falar sobre esse ponto, porque quando o comentarista coloca aqui a questão esse fato, missões transculturais no Novo Testamento, e nessa parte de Pedro me chamou a atenção. Pelo seguinte, nós somos tudo isso, reconhecemos tudo isso. E o diabo também sabe disso, que nós somos a igreja, que tem todos esses títulos aqui, todos esses títulos. Mas esses títulos chamam a atenção para a maior e mais importante, ou a principal responsabilidade, que é para que anuncieis as virtudes. Então, lembra que nós falamos num outro vídeo que igrejas, elas têm nome muito grande, de denominações gigantescas, de várias congregações, tudo isso de pompa, igrejas riquíssimas, igrejas, né? Que, porém, não tem como prioridade realmente pregar o evangelho genuíno, um chamado ao arrependimento, a mudança de vida das pessoas, a trazer as pessoas para um despertamento que Jesus Cristo está voltando para buscar a sua igreja. E você certamente já ouviu isso, que ele vai buscar uma igreja que está dentro de uma outra igreja. Então, isso é fato, irmãos. Quando a gente falar, e durante todo esse trimestre, eu já disse aqui, que todo esse trimestre vai falar até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos, até que o Senhor venha. Esse, no meu ponto de vista, precisa ser um trimestre que realmente chame a atenção para essa responsabilidade da igreja. E eu falei num outro vídeo. E essa responsabilidade parte do princípio que a igreja precisa começar a se dedicar a ensinar as pessoas a evangelizar, a como abordar as pessoas, como lidar com essas situações controversas de ataque ao evangelho, porque isso vai crescer muito, Mas a realidade é que muita gente só está pensando na volta de Cristo. Não, Jesus está voltando, a perseguição virá, mas nós não vamos passar por isso, enfim, e esperamos o Senhor. Sim, nós esperamos, porque é uma promessa dele voltar, mas que estejamos então atentos
ao que esse versículo aqui falou. Temos todos os títulos e merecidos conquistados através do sacrifício de Jesus Cristo e o reconhecimento da igreja, todos aqueles que reconhecerem isso. Mas nós temos uma grande responsabilidade. E aí, eu me lembro, deixa eu brincar aqui com vocês, eu me lembro de um trecho de um filme do Homem-Aranha, que o tio Ben falou com o jovem lá, o Parker, falou com ele, olha, grandes poderes, grandes responsabilidades. E a igreja, grandes títulos, grandes nomes, maior ainda a responsabilidade. E tem que ser isso, anunciar as virtudes, anunciar que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador e que pode restaurar a minha e a sua vida, a vida de todos os povos. Então, para nós fecharmos aqui, o subtópico 3, no Apocalipse. Nesse livro, o Senhor Jesus revela ao apóstolo João a conclusão dessa longa jornada e o destino de toda a raça humana. Nesse sentido, o apóstolo João relata que Deus se interessa pela salvação de todos os homens. Então aqui ele chama a atenção que, e no livro de Apocalipse tem isso, né? Que é um chamado que virão pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações. Ou seja, o interesse de Deus é que todos esses povos, tribos, línguas e nações sejam alcançados e serão alcançados em nome de Jesus. E no Apocalipse nós temos o fechamento disso tudo, porque todos esses que foram alcançados, que permaneceram fiéis até o fim e não se desviaram, não se contaminaram, esses sim terão os seus nomes lá escritos no livro da vida e receberão aquele chamado. Então nós precisamos, como igreja, ter isso em mente. Precisamos cumprir a nossa responsabilidade, porque essa responsabilidade é nossa, é da igreja. E ponto. É da igreja essa responsabilidade de anunciar o evangelho. Então a sinopse 3 diz assim, ó: nas cartas paulinas e gerais, bem como no livro de Apocalipse, está presente o propósito missionário de instrução nas cartas e consumação de tudo. Então ele fez um apanhado aqui, eu achei interessante, bem breve, certamente nas outras lições nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso aqui, mas antes de nós terminarmos aqui o nosso vídeo, primeiro eu quero convidar você, se ainda não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu gostei se você gostar do vídeo. E é interessante dizer o seguinte, que tudo isso aqui que o comentarista colocou é um apanhado geral do que são as missões, ou do que foram e do que é, né, o que tem que ser, as missões transculturais no Novo Testamento e nessa nova época nossa. Então eu quero te dar uma dica, que você siga os perfis, comece, né, a seguir e ter costume de se inteirar a respeito do trabalho de missões, de algumas agências de missões que são já consolidadas há muitos anos. Eu vou chamar a tua atenção para você seguir a Jocum BR, Jocum Brasil, que é uma junta de missões de jovens. E você também, eu já falei aqui em outro vídeo, da Missão Portas Abertas. Tem canal no YouTube, tem também o site do Missões Portas Abertas, que é muito interessante, que eles trazem notícias das regiões do mundo, né? E como está acontecendo a propagação do evangelho, porém também eles trazem como está o nível de perseguição aos cristãos em todos esses lugares no mundo. Eles fazem lá rankings de países que mais perseguem os cristãos, que normalmente são os países onde impera a ditadura, o socialismo, o comunismo, que muitos crentes acham que isso não existe, mas infelizmente a gente sabe que existe, é real, mas enfim. Siga lá esses perfis, vai ser importante para você. Para a gente concluir, o Novo Testamento mostra claramente a forma pela qual Deus planejou a redenção da humanidade, a da humanidade caída por meio da sublime tarefa missionária, começando com Jesus, essa tarefa missionária. Para esse fim, ele enviou seu único filho que, com preço de sangue, pagou o pecado dos homens de todas as tribos, línguas, povos e nações, constituindo os seus cooperadores
na obra de redenção de toda a criação. Então, nós precisamos orar por missões, na medida do possível, cooperar com missões, mas nós precisamos também fazer missões. E eu ouvi por esses dias um vídeo do pastor Lucinho, que eu também indico a você, siga lá o canal do pastor Lucinho, muito interessante, tem pregações, tem vídeos diários, e ele falando sobre o nosso maior desafio de missões, que é essa missão dentro de casa. Como é complicado, difícil e, assim, desafiador você fazer missões dentro da sua própria casa. Você começar a ser a referência de um cristão verdadeiro, fiel a Jesus Cristo, aos seus preceitos, e a sua família ver tudo isso. E você, então, começar a fazer missões dentro da sua casa. Ele coloca isso num dos seus vídeos e eu acho muito interessante porque realmente é muito desafiador você, dentro da sua casa, ser um missionário. Então, eu espero que você tenha entendido um pouquinho mais aqui sobre essa parte da lição, que você se empenhe no estudo, vá à escola dominical, procure tirar suas dúvidas com o professor e, enfim, meus irmãos, isso é importante, falar de missões, e nessas lições desse trimestre nós vamos falar muito. Na próxima nós vamos falar sobre a lição de número 5 vai falar sobre uma perspectiva pentecostal de missões. Então a gente vai certamente falar um pouquinho mais de como o Espírito Santo ele coopera conosco nesse trabalho de missões a todos os povos. Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixe o seu gostei, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas. Faça um comentário aqui, ajuda também para a divulgação do canal, é importante. Um comentário mínimo que seja, faça um comentário aqui, será importante. E lembre-se que a bênção do Senhor é que enriquece. Até o nosso próximo vídeo, querendo Deus. Tchau, tchau.